Durante décadas, histórias bizarras circularam sobre uma base militar no extremo leste de Long Island, Nova York. Isolada, protegida por cercas e rumores, ela foi oficialmente chamada de Estação da Força Aérea de Montauk. Mas para aqueles que mergulham fundo nos documentos vazados, nos relatos de ex-militares e nas memórias recuperadas de supostos sobreviventes, o lugar tem outro nome: Projeto Montauk. Este não era um simples centro de radar da Guerra Fria. De acordo com inúmeros depoimentos e teorias, ali aconteceram experimentos envolvendo controle mental, viagem no tempo, guerra psicológica, comunicação com entidades de outras dimensões e até manipulação genética. Muitos acreditam que o Projeto Montauk foi a verdadeira origem de iniciativas ultra-secretas do governo dos Estados Unidos para manipular não só a mente humana, mas a própria realidade. Mas o que é mito? O que é real? E por que essa história foi mantida em silêncio por tanto tempo? Para entender o Projeto Montauk, é preciso voltar no tempo, ironicamente, até o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos começaram a importar cientistas nazistas através da chamada Operação Paperclip. Entre esses especialistas estavam físicos, psicólogos e engenheiros com profundo conhecimento em tecnologias avançadas, inclusive pesquisas ligadas ao controle da mente, hipnose e campos eletromagnéticos. Nos anos 1950 e 60, enquanto a Guerra Fria se intensificava, o governo americano investiu em múltiplos projetos secretos. Um dos mais conhecidos foi o MK-Ultra, que usou drogas como LSD em experimentos clandestinos com civis e militares para explorar formas de lavagem cerebral e manipulação do comportamento humano. Mas o que poucos sabem é que o MK-Ultra teria sido apenas a superfície visível de uma estrutura muito mais profunda, mais obscura, que desembocaria, décadas depois, no Projeto Montauk. De acordo com Preston Nichols, um engenheiro que trabalhou em instalações militares e foi o principal delator dessa história, o Projeto Montauk foi iniciado na década de 1970 com recursos desviados do orçamento militar americano, operando fora da supervisão do Congresso e da própria hierarquia oficial. Ele afirma que o objetivo inicial era desenvolver uma arma de guerra psicológica capaz de controlar soldados à distância. Os testes começaram com transmissão de frequências específicas usando grandes antenas parabólicas, e os resultados foram assustadores. Humanos expostos aos sinais começaram a sentir enjoo, confusão e até mudanças emocionais repentinas, mas isso era só o começo. Nichols relata que os cientistas descobriram que, ajustando as frequências com precisão, era possível induzir pensamentos, influenciar decisões e até implantar memórias. O experimento se aprofundou no uso de crianças e adolescentes, principalmente órfãos e marginalizados que não deixariam rastro, por sua maior sensibilidade cerebral. Os relatos descrevem sessões de hipnose, estimulação eletromagnética cerebral e indução de estados alterados de consciência. Algumas dessas crianças teriam desenvolvido habilidades incomuns, como telepatia, percepção remota e capacidade de influenciar aparelhos eletrônicos com a mente. Mas os cientistas não pararam aí. Usando os dados de sensibilidade neural e as ondas cerebrais captadas dos participantes, criaram uma interface entre cérebro humano e máquina, uma tecnologia que permitiria transformar pensamentos em comandos físicos. Nesse ponto, entra uma das partes mais bizarras da história: o envolvimento de uma cadeira psíquica chamada Montauk Chair. Segundo Nichols e outros envolvidos, essa cadeira era baseada na tecnologia recuperada do Experimento Filadélfia, outro projeto lendário onde um navio teria sido teleportado. A cadeira foi ajustada para amplificar as habilidades psíquicas de indivíduos específicos, permitindo que pensamentos criassem efeitos reais no mundo físico. Crianças treinadas na cadeira conseguiam visualizar locais distantes em tempo real, alterar a percepção de outras pessoas e, em certos momentos, materializar imagens mentais. Isso mesmo.
Aquilo que era visualizado intensamente por uma mente conectada à Montauk Chair começava a se manifestar no ambiente físico, mesmo que de forma temporária e instável. Em um dos relatos mais polêmicos, Nichols afirma que uma das crianças conectadas à cadeira, apelidada de Duncan, foi usada como catalisador para abrir fendas no tempo. Durante os experimentos, os cientistas perceberam que podiam acessar memórias passadas, não apenas do indivíduo, mas da própria linha temporal. Esses experimentos evoluíram até o ponto em que portais de tempo começaram a se formar. A descrição desses portais varia, mas todos falam de uma espécie de vórtice luminoso, instável, que se abria em uma câmara isolada. Por meio dele, objetos podiam ser enviados, e, em alguns casos, pessoas inteiras foram transportadas. Os destinos variavam, de locais no passado recente até pontos incertos no futuro. Um dos testes teria enviado um grupo de soldados para o ano de 6037 d.C., onde encontraram uma cidade aparentemente deserta, com estátuas e uma atmosfera artificial. Mas a experiência mais drástica teria ocorrido quando Duncan, sob hipnose, foi instruído a pensar intensamente em algo que encerrasse os experimentos. Nesse momento, a cadeira criou uma entidade física, um monstro do subconsciente de Duncan, que começou a destruir partes da base de Montauk. A criatura era descrita como gigantesca, peluda, com olhos vermelhos, e teria derrubado paredes, equipamentos e forçado os operadores a desligarem os sistemas às pressas. Esse incidente foi considerado o fim do projeto Montauk. Após o caos, os cabos foram cortados. A base foi abandonada e todos os envolvidos foram silenciados. Muitos dos cientistas tiveram suas memórias apagadas ou alteradas com tecnologia experimental. Outros foram realocados para projetos civis, sob identidades falsas. Preston Nichols afirma que ele próprio teve memórias recuperadas anos depois, por meio de regressão hipnótica. Ele e outros envolvidos começaram a escrever livros, gravar entrevistas e alertar o público sobre o que realmente aconteceu em Montauk. Mas a resposta do governo foi o silêncio. Nenhum documento oficial reconhece o projeto Montauk. A base foi de fato fechada em 1981 e mais tarde transformada em um parque estadual. Ainda assim, visitantes relatam estranhos fenômenos no local até hoje: interferência eletromagnética, sensação de desorientação e ruídos inexplicáveis vindos das estruturas subterrâneas lacradas. Há rumores de que túneis ainda ativos existem sob o parque, selados por concreto armado e monitorados por agências de segurança não identificadas. Outra conexão sinistra vem de relatos semelhantes em outras bases militares ao redor do mundo. Muitos dos envolvidos em Montauk foram identificados mais tarde em projetos suspeitos na Área 51, no Alasca, e até na Antártida, todos ligados a pesquisas de energia, portais e manipulação mental. Alguns teóricos afirmam que Montauk foi apenas o primeiro passo de uma agenda muito maior: o domínio total da consciência humana por meios tecnológicos. Isso incluiria o desenvolvimento de redes 5G, satélites de influência psíquica e até o uso de inteligência artificial para mapear e simular padrões mentais da população. Mas por que tudo isso seria necessário? Uma das hipóteses mais inquietantes é a de que governos e entidades ocultas descobriram, através dos portais de Montauk, que há linhas do tempo possíveis onde civilizações entram em colapso, e que, para evitar isso, seria necessário controlar as decisões humanas em larga escala. Assim, o objetivo final do projeto Montauk não seria apenas guerra psíquica ou espionagem, mas o próprio redesenho da história. Outra teoria afirma que os experimentos abriram brechas irreversíveis entre dimensões, permitindo que entidades desconhecidas tivessem acesso ao nosso plano. Algumas dessas entidades teriam feito contato com os cientistas, oferecendo conhecimento em troca de acesso. O que explicaria os saltos tecnológicos das últimas décadas? Seriam essas entidades extraterrestres? Ou seriam consciências interdimensionais além da nossa compreensão? O fato é que o silêncio oficial sobre Montauk
alimenta ainda mais as suspeitas. E quando se observa o número de tecnologias modernas que se aproximam das descritas nos relatos, como realidade virtual, interfaces neurais, deep learning, manipulação de ondas cerebrais, tudo parece convergir para um ponto: o controle da percepção. Hoje, o projeto Montauk é considerado por muitos como teoria da conspiração. Mas mesmo dentro do meio científico, há quem reconheça que os princípios físicos mencionados, como o uso de campos eletromagnéticos para alterar estados mentais e o conceito de entrelaçamento quântico, são reais e documentados. A diferença está no grau de desenvolvimento e na intenção com que são aplicados. Afinal, se um governo tivesse a tecnologia para influenciar decisões humanas sem que ninguém percebesse, ele contaria ao mundo? Preston Nichols morreu em 2018, levando consigo detalhes que jamais foram totalmente esclarecidos. Outros envolvidos sumiram ou foram desacreditados. Mas os documentos, os relatos e os efeitos persistem. A história do projeto Montauk continua viva, sussurrando por entre as árvores de um parque aparentemente inofensivo em Long Island. Mas quem olha com atenção vê os sinais e entende que algumas fronteiras, como a do tempo, da mente e da realidade, podem ter sido cruzadas há muito tempo, sem que a gente sequer perceba.